Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Nós vamos passar aqui para a palestra da manhã de hoje, como primeiro tema do ano, que é a nossa relação com os nossos irmãos animais. Eles são considerados nossos irmãos, e quando a gente fala irmãos menores, não é no sentido pejorativo, menores no sentido, estão com a gente, são para alguns considerados os filhos, da gente, e no sentido evolutivo, eles são nossos irmãos menores, estão numa escala evolutiva abaixo da gente. O nosso amigo Marcel Benedetti costumava chamar os nossos companheirinhos, de nossos irmãos menores. Para a gente refletir um pouquinho a respeito daquilo que eles representam nas nossas vidas, o que a doutrina espírita traz de informação a respeito deles e principalmente o que a ciência hoje já trata a respeito deles. A gente encontra aqui em duas passagens dos evangelhos, em Marcos e também em Mateus, a seguinte passagem. Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, para aquelas pessoas. Eles apontaram para aqueles que estavam lá e Jesus disse: todos aqueles que estão ali são minhas mães, são meus irmãos. Quando a gente vê essa passagem de Jesus, tem muita gente que às vezes acha que Jesus não tinha um carinho e um respeito devido para com os seus parentes consanguíneos, sua mãe, seus irmãos. Mas na verdade Jesus quis nos dar uma informação e um ensinamento muito mais amplo, de que todos nós somos irmãos em Deus. Todos nós somos irmãos. A gente não consegue às vezes entender isso e principalmente colocar em prática. E esse todos somos irmãos se aplica também a eles, aos nossos irmãozinhos menores, os nossos animaizinhos, porque eles já fazem parte da nossa vida de uma forma muito mais intensa. Então eles também podem ser considerados os nossos irmãos. E o dever de um irmão mais velho é proteger o seu irmão mais novo. Os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, mentores, enfim, cada um dá um nome que acha melhor, eles estão aqui nos ajudando, nos protegendo, nos incentivando. Cada um de nós tem um mentor espiritual, um anjo de guarda. E se eles estão para nos defender, para nos ajudar, cabe a cada um de nós também defender e auxiliar os nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos. Entre aspas, somos os seus anjos de guarda. Eles veem em nós os seus protetores, aquele ser que vai dar a eles toda a proteção e todo o amparo que eles mais precisam. Hoje, cerca de 44%, quase a metade de cada lar brasileiro possui pelo menos um cachorro. E tem pesquisas até mais avançadas que já apontam que hoje existem mais cachorros, mais animais de estimação nos lares do que crianças até 10 anos de idade. O que mostra que hoje as pessoas, não sei se isso é bom ou ruim, mas as pessoas hoje preferem mais ter um animalzinho de estimação, um cachorro ou um gato, do que às vezes ter uma criança, do que ter um filho. E eles hoje fazem parte da nossa vida de uma forma muito intensa. Se cada lar tiver pelo menos um cachorro, tenho certeza que esses irmãozinhos que a gente vê abandonados pelas ruas não vão mais estar nas ruas. Existe ainda muita coisa a ser feita, e por isso que eu disse que todos nós que estamos aqui somos multiplicadores de informação, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui conhecem alguém lá fora, no seu convívio social, que não amam e que não respeitam os animais. A pessoa pode até não gostar, pode até não amar, mas precisa respeitar, porque eles fazem parte hoje das nossas vidas, fazem parte da nossa sociedade hoje. Quem sabe esse número aumente daqui a alguns anos. Uma passagem da Bíblia, no Velho Testamento, está lá no livro Gênesis da Bíblia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre tudo que se move sobre a terra. Quando a gente vê essa passagem, vamos dizer: então a gente pode fazer o que bem entender com os animais, porque na Bíblia diz que nós devemos dominar sobre eles, exercer um domínio sobre eles. Mas o que será que significa esse dominar da Bíblia? Recorrendo ao nosso velho e bom dicionário, encontramos lá o verbo dominar, que tem o sentido de autoridade sobre algo ou alguém. Mas também o verbo dominar vem do latim dominus, que significa Deus ou Senhor. E Deus, como um Pai de infinita bondade e justiça, não vai subjugar nenhum de seus filhos. Então, quando a gente vê lá dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre seja lá o que for, será que não é nesse sentido de ser um Deus
ou um senhor para os nossos irmãos menores? Cabe a reflexão para cada um de nós. De que forma estamos usando o verbo dominar para com os nossos irmãos animais? Tem esse grande exemplo, do nosso irmão Francisco de Assis. Para quem não se lembra, ou para quem não conhece a história, na cidade de Gubbio, Francisco de Assis morava na Itália, nasceu na Itália, e nessa cidade existia ali um lobo que estava aterrorizando todo o vilarejo, comendo as pessoas, as crianças, enfim. E Francisco de Assis passou por ali, e ele, como já um ser muito evoluído e muito bem visto perante as pessoas, soube do caso e foi conversar com o lobo. Foi até a floresta, encontrou o lobo e teve ali uma pequena conversa com ele, uma pequena DR, como se diz, com ele. E nessa conversa, Francisco de Assis prometeu ao lobo que iria cuidar e amparar ele, desde que ele parasse de maltratar as pessoas, de comer as pessoas do vilarejo. Ele iria dar casa, comida, água, enfim, cuidaria dele como devemos cuidar dos nossos irmãos animais. E desde então o lobo passou a ser uma figura benquista no vilarejo, começou a ser bem tratado por todos os moradores, e ele morreu, e hoje existe uma estátua na cidade de Gubbio, uma estátua do lobo e de Francisco de Assis, em homenagem a essas duas figuras que passaram por ali. Um outro exemplo bem típico, bíblico, inclusive já até virou filme, a Arca de Noé. Por que Noé colocou os animais dentro daquela arca? Por que ele quis salvar aqueles animaizinhos? Aí cabe uma série de reflexões, o filme conta de um jeito, se a gente for pegar os livros de história também existem lá várias interpretações a respeito, mas para nossa reflexão, Noé protegeu aqueles seres indefesos, que eram os seres da criação, que muitos de nós não vemos assim. Quando a gente vê um cachorro, um gato, a gente tem uma ternura um pouco maior, mas os outros animais a gente não tem essa mesma ternura e esse mesmo respeito. E o nosso irmão Noé nos deixou esse exemplo, esse legado de proteção e amparo a todos os seres. Todos merecem o mesmo carinho e o mesmo respeito. Na doutrina espírita também temos algumas informações para a gente refletir. No livro A Gênese de Kardec, todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir em suas atividades individuais. Todos, sendo filhos de Deus, são objetos de igual solicitude. Nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que outros. Partimos do mesmo ponto. Quando a gente fala simples e ignorantes, vem lá desde o átomo primitivo até o arcanjo. Tem lá uma passagem do Livro dos Espíritos, que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Então, por todas essas etapas, todos têm o mesmo direito ao respeito, todos têm o mesmo direito à vida. E a doutrina espírita nos traz essa preciosa informação que muita gente às vezes deixa de lado, ignora essa informação e aí consegue justificativas para fazer o que bem entender com os nossos irmãos animais. No livro Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, cientista italiano, e que também nos deixou muitas informações a respeito dos animais, todos os seres da criação são filhos do Pai e irmãos do homem. Deus quer que auxiliemos os animais se necessitarem de ajuda, e toda criatura em desamparo tem o mesmo direito à proteção. Ernesto Bozano utilizou-se de uma frase de Francisco de Assis e colocou no livro Os Animais Têm Alma. Então, todos têm o mesmo direito à proteção. Todos têm o mesmo direito à vida. O cãozinho e o gatinho, que tanto amamos, têm o mesmo direito a um peixinho, a uma vaquinha, a um porquinho, a uma galinha. Só que a gente faz distinções. Esses daqui a gente coloca nas nossas camas. Esse daqui a gente coloca nos nossos pratos, à mesa, nas nossas refeições. Esse senhor aqui, René Descartes, ou René Descartes, como alguns preferem, viveu no século XVII. Ele concluiu algumas coisas sobre os animais. Que eles eram máquinas, não tinham alma, não sentiam dor e não tinham sentimento. Isso, século XVII. Estamos no século XXI e muita gente ainda pensa dessa forma. Questão 595 do Livro dos Espíritos. Os animais não são simples máquinas como imaginam. Sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades
e não se pode comparar ao homem. Eles têm suas limitações, não devemos colocá-los no mesmo patamar que nós seres humanos, mas eles não são simples máquinas. Essa figura aqui é de uma gorila chamada Coco. Ela desencarnou recentemente e ela aprendeu a linguagem de sinais, a linguagem dos surdos mudos. E ela perdeu o seu filhotinho uma época, e ela ficou muito triste, muito deprimida. Ela conseguiu externar isso para os seus tratadores, e aí, para amenizar um pouquinho o seu sofrimento, o seu estado triste, deram a ela um gatinho para cuidar. E ela cuidou desse gatinho durante toda a vida, enfim. E ela sempre externava aos seus tratadores aquilo que ela sentia. Ela aprendeu várias palavras e várias formas de se comunicar através da linguagem de sinais. Ou seja, mostra que não são simples. Se fosse uma simples máquina, não teria essa possibilidade. Recentemente, a gente encontra aqui esse neurocientista chamado Philip Lowe. No ano de 2012, ou seja, 7 anos, houve um congresso na Inglaterra sobre a consciência dos animais humanos e não humanos. E dentro dessa conferência, dentro desse congresso, foi assinado um termo chamado de Declaração de Cambridge. Essa declaração, inclusive, está disponível na internet, não sei se em português, mas em inglês com certeza. E o nosso amigo aqui, Philip Lowe, ele é um neurocientista da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele e outros 5 cientistas e outros tantos especialistas escreveram e assinaram e documentaram dentro dessa declaração de Cambridge que os animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor e prazer, e sendo assim, não devem ser tratados como coisas. A ciência nos mostrando que os animais, não só o cachorro e o gato, os animais são seres sencientes. Mas quem sabe, como é uma coisa muito recente, né, essa declaração de Cambridge, quem sabe daqui a uns 10, 20 anos, ela se faça mais presente na nossa sociedade e no coração de cada um de nós. Já vem sendo, muita coisa já vem sendo feita. Talvez não na velocidade que gostaríamos, talvez não da forma que gostaríamos, mas muito já vem sendo feito em prol dos nossos irmãos animais. E agora, à luz da ciência, o que é algo mais interessante ainda. Charles Darwin, também um cientista, viveu na mesma época de Kardec. Não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Charles Darwin viveu no século XIX. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Então vejam, aquela declaração de Cambridge não é algo novo. Isso já existia no século XIX, com Charles Darwin, que era um cientista, e depois com o espiritismo, enfim. O negócio não é de agora. Quando a gente fala em respeito aos animais, quando a gente fala em tratamento espiritual aos animais, não é coisa recente. Não é coisa que alguém inventou. Não foi o Marcel Benedetti, né, que é talvez o grande ícone dessa questão, que inventou. Isso já vem sendo tratado há muitos e muitos anos. Mas muita gente prefere deixar ali esquecido, guardado na gaveta, prefere não pensar nisso. Porque a partir do momento que a gente sabe de alguma coisa, de alguma forma a gente tem que trabalhar aquela informação. E de que forma a gente trabalha a informação que a gente recebe. Isso vale para qualquer situação. Dentro de uma palestra espírita, quando a gente ouve sobre reforma íntima, de que forma a gente coloca isso em prática? Quando a gente fala em perdão, em amor ao próximo, de que forma a gente coloca isso em prática? Quando a gente sabe que os animais sentem dor, sentem prazer, têm sentimentos, de que forma a gente coloca isso em prática? No livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do ano de 1938, já é o século XX, os animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Então, Emmanuel já nos colocou aqui a informação de que um dia, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, já passamos por outras etapas evolutivas. As zilhões e zilhões de encarnações anteriores, o nosso espírito já habitou o corpo de um animal. Da mesma forma que os nossos animaizinhos que estão aqui hoje, daqui a algumas encarnações vão habitar o corpo de um ser humano. Faz parte da evolução, do átomo ao arcanjo.
O Espiritismo nos traz isso. E a ciência já vem corroborando isso. Então, não tem como a gente falar que não sabia. Nosso querido Chico, que amava incondicionalmente os animais, teve o privilégio, né, de um mesmo animalzinho voltar para ele várias vezes. Isso pode ocorrer com todos nós, mas ele teve o privilégio de saber dessa informação, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Tem muita gente que ainda não se ama, não consegue amar a si próprio. Então é um processo também isso, de amar ao próximo, mas primeiramente amar a si mesmo. E a gente precisa propagar isso. Tem muita gente que não está se amando e consequentemente não ama o seu próximo, não ama o seu ser humano, não ama o ser humano que está ao seu lado, e consequentemente não ama os animais também. O pensamento também de um grande filósofo, pensador, uma grande figura, né, da humanidade, Mahatma Gandhi: tudo o que vive é o seu próximo. Tudo. Não é só o cachorrinho, não é só o gatinho. Todos são o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que está ao meu lado. Quem é que está ao meu lado? Os nossos irmãos animais não estão ao nosso lado de uma forma muito mais intensa hoje. Todos eles fazem parte da nossa família. Todos eles estão ao nosso lado. Todos eles estão aqui para serem protegidos por nós. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte, de protegê-los, de amá-los, de propagar essa informação para quem não conhece, para quem não sabe, e estender esse amor a todos os seres da criação. Isso que é o mais importante que a gente precisa refletir, e por isso que eu trouxe esse tema como primeiro trabalho do nosso ano, para que a gente leve durante todo esse ano esse sentimento de amor, de respeito aos nossos irmãos menores, aos nossos irmãos animais, porque eles precisam da gente. Todos que estão com o animalzinho aqui, que trouxeram seus animaizinhos, tenho certeza que eles têm uma vida confortável, têm uma vida feliz. Aqueles que perderam seus animaizinhos também tiveram uma vida feliz, e outros tantos que ainda vão vir nas nossas vidas, tenho certeza que terão vidas felizes. Mas muita gente que está aí fora não tem esse pensamento. Muita gente que está aí fora, em época de final de ano, acha que soltar fogos de artifício é frescura, só por causa dos animais. É também por eles, mas existem outras situações que precisam desse respeito e desse amor ao próximo, o respeitar ao próximo, que está faltando para muita gente. Então, por isso, todos nós que estamos aqui, levemos essa mensagem adiante. Claro, não vamos sair com a Bíblia debaixo do braço e sair pregando por aí, não é isso. Mas o nosso exemplo diante das pessoas que convivem com a gente vão ter muito mais valia do que se a gente sair por aí falando alguma coisa. Então todos aqui podem fazer a sua parte, pelo seu exemplo mostrar a todas as pessoas que não conhecem, que não têm a menor noção de que os animais merecem respeito, que eles precisam ser respeitados. Um ótimo ano, um ótimo início de ano a todos nós, que seja um ano abençoado na vida de cada um. Para muita gente o ano de 2018 foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas que 2019 seja um ano muito melhor, muito mais paz nos nossos corações, muito mais respeito aos nossos irmãos menores, e que a gente possa ver todos vocês aqui ao longo desse ano. Outras pessoas virão, tenho certeza, e aqueles que já têm vindo aqui há mais tempo, a gente agradece imensamente o carinho de vocês, a confiança de vocês no nosso trabalho. E o trabalho, como a gente sempre diz, o trabalho não é nosso aqui, das pessoas físicas. O trabalho é do plano espiritual. Nós somos apenas instrumentos. Como diz a oração de São Francisco, sejamos instrumentos da paz de Deus. Nós somos minimamente instrumentos de auxílio e de amparo aos nossos irmãos animais. Os nossos irmãos espirituais precisam dos nossos esforços físicos e somos aqui meros instrumentos. Então, por isso que a gente agradece imensamente a confiança de vocês, e que vocês tenham um excelente ano de 2019 e que levem ao final do trabalho de hoje a paz de Jesus em seus corações.